Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Vamos dar início hoje, quer dizer, continuar o nosso curso de preparatório para o Enem, né? A pandemia chegou aí com tudo, nós estamos de quarentena, espero que todos estejam se cuidando, mas teremos Enem no final do ano, teremos vestibular da UERJ e outros concursos, e portanto temos que estarmos afiados, né? Nas aulas passadas, trabalhamos a questão da Revolução Inglesa, das revoluções inglesas, e também da Revolução Industrial. Hoje, seguindo essa linha cronológica história, vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. E aí já vai o primeiro bizu, né? Muita gente confunde. A primeira revolução burguesa que se tem notícia é a Revolução Inglesa. E a segunda revolução sob a influência do iluminismo é a independência dos Estados Unidos ou Revolução Americana. Só depois da Revolução Americana é que teremos a nossa conhecida, estimada Revolução Francesa. E aí, um parêntese, né? Trabalhar a questão do termo revolução. No Brasil, por exemplo, nós conseguimos a nossa independência, mas nós não dizemos Revolução Brasileira. Falamos que houve um processo de independência, é lógico, muita gente morreu por isso, muita gente lutou por isso, mas não rompemos com nenhuma estrutura. Permanecemos uma monarquia, com um imperador ligado ao país colonizador, a elite permaneceu no poder, a escravidão também permaneceu. Então, nós não tivemos uma ruptura abrupta que possamos identificar como processo revolucionário. Já nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, nós tivemos uma revolução que vai até além da própria promulgação da independência dos Estados Unidos, né? Luta sanguinária, luta que vai durar por muito tempo e só vai terminar depois da guerra entre o Norte e o Sul, definindo aí que tipo de regime seria adotado. Para que entendamos a Revolução Americana ou a independência dos Estados Unidos, é preciso que remontemos lá à origem, né, do processo de colonização norte-americana. Então, vale a pena a gente lembrar que tínhamos uma colônia no norte. Essa colônia do norte basicamente vai receber os puritanos ingleses. Lembra na aula anterior? Nós temos os puritanos escoceses chamados de presbiterianos e os puritanos ingleses chamados de calvinistas. Como a elite inglesa era anglicana, quem lembra da aula sobre reforma, o anglicanismo é uma espécie de catolicismo sem Roma, mas é muito próximo, muito parecido. Então, a igreja anglicana ela vai perseguir esses puritanos que vão encontrar no solo americano um recanto, um lugar para expandir a fé, para trabalhar. Então, o norte ele é mais libertário, né? As propriedades eram de colonos livres, não havia a prática da escravidão, e é uma região que vai se transformar numa região manufatureira, diferente do que vai acontecer no sul, onde será adotado o sistema plantation, né? o grande latifúndio voltado para o mercado externo, monocultor e, sobretudo, escravista, né? Esse sul é que vai fornecer matéria-prima para a indústria inglesa em pleno desenvolvimento da Revolução Industrial. Dito isso, vem a primeira pergunta. O que é a Revolução Inglesa? Ou o que seria a independência dos Estados Unidos? Então, a independência dos Estados Unidos ela é simplesmente o processo de separação das 13 colônias da América do Norte do vínculo colonial, ou seja, metrópole, colônia. Esse vínculo existia desde o século XVII, né? Então, os Estados Unidos vai se transformar numa república
federativa. Então, essa é a definição básica do que seria uma Revolução Americana ou a independência dos Estados Unidos. Apesar de baseada nas ideias iluministas, é importante frisar que é um movimento controlado pelas elites coloniais. Nós vamos entender daqui a um tempo, né, daqui a pouco, que as ações da Inglaterra não irão afetar a população mais pobre, ela vai afetar a população mais rica, né? Os grandes manufatureiros e os grandes produtores. Por isso que a reação também será dessa classe. Portanto, a ruptura dos Estados Unidos com a Inglaterra, a Revolução Americana ou a independência dos Estados Unidos, ela será um movimento conduzido pela elite americana. Embora tenhamos, assim, entre os pais do processo de independência, pessoas que não pertenciam a essa elite, mas a condução foi feita pela elite. Quais foram as razões, então, desse processo de independência? Isso aí é que é o cerne da questão. É a partir desse entendimento que vamos retirar a maior quantidade de questões trabalhadas no vestibular. É importantíssimo entender. Então, a primeira questão é a Guerra dos 7 Anos. O que foi a Guerra dos 7 Anos? Eu não vou martelar em cima da Guerra dos 7 Anos, mas ela foi uma espécie de guerra mundial, né? Alguns livros de história apresentam até que ela tenha sido realmente, de fato, a Primeira Guerra Mundial. Então, ela envolve cerca de dezenas de países em luta por territórios diversos. Só que essa luta ela vai se dividir em 2 blocos. Um bloco liderado pela Inglaterra e um outro bloco liderado pela França, que vão brigar indiretamente e diretamente, como no caso do oeste da América. A Inglaterra sairá vencedora desse conflito, mas as perdas nos cofres ingleses serão muito grandes. Por isso a Inglaterra vê na mudança de comportamento em relação à sua colônia uma forma de recuperar esses gastos. Até porque uma das vitórias conseguidas é exatamente o oeste americano. Então, ao invés dela tributar a burguesia europeia, a burguesia inglesa, lembrando que a Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa, ela tem como um dos principais aspectos o parlamentarismo e a burguesia como uma grande classe social dominante na Inglaterra, sobretudo numa Inglaterra industrial. Então, eles não iriam tributar do próprio povo, vão escolher o quê? Escrudecer o pacto colonial, dar uma apertada no pacto colonial. Até porque o que vigorava até aquele momento era a chamada negligência salutar. O que seria essa negligência salutar? Essa negligência salutar é como se a administração da colônia fosse quase que autônoma, né? Quase não havia interferência da metrópole inglesa dentro das decisões políticas e mercantilistas dos Estados Unidos, das 13 colônias. O norte, o manufatureiro, e o sul, latifundiário, né? Dentro daquele sistema plantation. Essa negligência salutar, ela chega ao absurdo dos Estados Unidos virar uma espécie de concorrente da Inglaterra. Aquele comércio triangular que existia, América, Europa, Ásia, América. Então, os Estados Unidos ele chega a ser, em alguns artigos, alguns derivados, concorrentes da própria metrópole Inglaterra. Então, essa negligência salutar vai chegar ao fim, através do quê? Do escrudecimento do pacto colonial, né? O pacto colonial, aquele em que a metrópole controla as ações da colônia. E como que a gente acaba com a negligência salutar? Criando tributos, criando leis, criando impostos que vão criar um recolhimento, né? Uma tributação, além de controlar a metrópole, além de favorecer o controle da metrópole sobre a colônia. Então, é o que nós chamaremos de
leis desfavoráveis aos colonos. Esses três aspectos vão formar, digamos assim, a tríade, né, das razões pelas quais o processo de independência foi montado. Então, a Guerra dos 7 Anos e, naturalmente, as perdas nos cofres ingleses, a necessidade de recobrar esse prejuízo, o fim dessa negligência salutar, que é o escrudecimento do pacto colonial, e, para que esses tributos fossem recolhidos aos cofres ingleses, uma série de leis desfavoráveis aos colonos serão promulgadas. Bom, gente, a Guerra dos 7 Anos, como eu disse anteriormente, ela vai fazer com que algumas terras no oeste sejam conquistadas pela Inglaterra. No entanto, a Inglaterra ela não vai permitir que os colonos americanos, aquela história do Velho Oeste, que os colonos americanos partam em direção a essa região, até porque eles queriam verificar se havia ouro. A gente ainda está naquele princípio mercantilista, né, de metalismo, né, de coletar. Então, não queriam abrir essa possibilidade para as 13 colônias. Isso, de certa forma, vai desagradar os colonos americanos. Então, a coroa inglesa vai proibir a ocupação dessas terras para evitar confrontos com as nações indígenas, o que vai desagradar esses colonos da América. O desenvolvimento nessas guerras, a Inglaterra vai se endividar. A gente está se referindo à Guerra dos 7 Anos. E a colônia vai passar a ser enxergada como uma forma de se obter, né, de recuperação econômica. Isso vai fazer com que diversos impostos, visando essa arrecadação, sejam decretados pela Inglaterra. Que impostos são esses? Né? Esses impostos vão ter duas funções. Primeiro, encher os cofres da Inglaterra e, segundo, evitar o descontrole do pacto colonial. Né? Evitar que os Estados Unidos sejam uma nação autônoma, independente e até concorrente dos Estados Unidos, da Inglaterra, naquela história do comércio triangular. Quais são essas leis e impostos criados? Vamos falar de cada uma delas. Então, a primeira é a lei do selo. E a lei do selo tinha duas funções. Primeiro, o que era a lei do selo? A lei do selo dizia que todo material impresso, não é só carta, todo material impresso, ele só poderia circular internamente ou externamente com um selo da coroa britânica. Então, havia uma administração em cada cidade das 13 colônias, e essa administração você precisava levar a carta ou o documento ou a impressão para que eles fizessem o carimbo, e você pagaria uma taxa por isso. Além dessa função arrecadatória prática, a lei do selo, em meio à difusão do iluminismo, né, vai servir como uma espécie de controle, porque, obviamente, quando você entrega uma carta para alguém carimbar, ele lê. Então, se alguma especulação, se alguma articulação política estivesse acontecendo, as autoridades inglesas saberiam. Então, essa dupla função da lei do selo é importante. A arrecadatória, mas também uma espécie de espionagem ao que estivesse acontecendo fora da visão inglesa. Uma outra lei muito polêmica foi a lei do açúcar. O que era a lei do açúcar? A proibição de que os Estados Unidos comprassem o açúcar de quem fornecesse mais barato. A partir dessa lei, os colonos americanos só poderiam comprar açúcar da Companhia das Índias Orientais Inglesas. Então, todo o açúcar consumido na colônia só poderia vir das Antilhas Inglesas, né? Só poderia ser um açúcar que rendesse lucro para a coroa britânica, assim como o melaço. O melaço muito praticado, né? E outros artigos de luxo, como o café, serão exclusivamente fornecidos pela coroa britânica. A lei do chá, os historiadores apontam como sendo a gota d'água, né? O estopim do conflito. Os americanos, os colonos americanos de origem inglesa, né, naturalmente, tinham o costume de tomar chá. Havia já uma pequena produção interna,
E o chá da colônia era bem apreciado. Além disso, tinha o chá chinês e um chá de uma série de lugares que eram comprados num valor bem mais em conta. Dito isso, o que a Inglaterra fez? Ela proibiu o comércio interno do chá. Ou seja, você só poderia comprar o chá das companhias inglesas. Nenhuma outra companhia poderia vender chá para os Estados Unidos. Estou aqui desligando o celular, esqueci ligado, daqui a pouco alguém liga. É sempre assim, você começa a gravar alguma coisa, alguém liga, a campainha toca, a gente está em quarentena aqui, e é um prédio, né, um condomínio, e aqui na piscina agora resolveram que vai ter uma festa, né, uma festa para as pessoas assistirem na varanda. Então daqui a pouco começa o teste do som, então eu estou acelerando um pouco. Essa lei do chá, voltando ao nosso assunto, ela é considerada o estopim do conflito. Exatamente porque era uma fonte de lucro interno, muita gente plantava e produzia chá porque ele era muito consumido. Essa lei do chá será um responsável direto pela chamada festa do chá de Boston, né? Porque as pessoas montaram ali uma roupagem, uma festa do chá, não. Essa festa do chá de Boston, né? O Boston Tea Party, ele foi o seguinte: alguns colonos na cidade de Massachusetts, nossa, é horrível pronunciar isso, eles se disfarçaram de índio, né, ali naquele porto do Boston. Não sei o que eles pensavam na hora, um cara pálido disfarçado de índio, mas é isso que está escrito. Se disfarçaram de índios, invadiram os navios ingleses da Companhia das Índias Orientais, que estavam ali atracados, e jogaram ao mar 300 caixas, assim, são caixas, cada uma delas com 400 quilos de chá. Então, 1.200 quilos de chá jogados ao mar. Uma conta rápida, se eu não falhei, né? É isso mesmo, né? Cada caixa já tinha 400 quilos, 300 caixas, 1.200 quilos de chá jogados ao mar. Ai, que burro, dá 0 para ele. Negativo, né? 13 mil caixas. Isso para lá, faz a conta aí você. Pessoal, essa festa do chá, né? Esse episódio conhecido como a festa do chá de Boston, vai criar, por parte da Inglaterra, uma reprimenda bem significativa, que será conhecido na história como leis intoleráveis. Intoleráveis para quem? Intoleráveis para os colonos, né? Então, a primeira lei que vai ser criada vai ser a interdição do Porto de Boston. Então, o Porto de Boston, que era o principal veículo de saída e entrada para a economia da colônia, será fechada até que todos os prejuízos do derramamento da carga de chá fossem ressarcidos. Uma outra grande questão foi a ocupação de Massachusetts pelo exército inglês. Então, era uma cidade, era uma das 13 colônias, que mais criava resistência ao cumprimento das determinações, das leis, dos impostos. Então, essa cidade das 13 colônias será invadida, né? E durante essa invasão, ela é invadida para que a prisão desses caras, né? Ou pelo menos de alguns bodes expiatórios que tinham derramado o chá no mar, ocorresse. Só que nesse confronto houve o chamado Massacre de Boston, onde algumas dezenas de colonos acabaram morrendo. Isso vai, de certa forma, unificar as cidades, né, das 13 colônias em torno da ideia de independência, ou pelo menos, se isso ainda não era maduro o suficiente, de que era necessário a reunião de forças para que pudessem contestar as leis intoleráveis. Uma outra lei que foi criada foi a tal da lei do aquartelamento ou de hospedagem, que obrigava os colonos a darem moradia, a alimentar os soldados britânicos. Então, os oficiais de alta patente ficaram nos casarões e assim sucessivamente, né? As de baixas patências eram
absorvidos por outras famílias. Isso vai fazer com que, além do soldado ocupe, né, o exército britânico deixa de gastar com a construção de alojamentos, também vai permitir uma espécie de espionagem, porque o cara está ali hospedado, se alguma coisa tivesse acontecendo, ele naturalmente saberia. Isso aí vai gerar uma série de filmes. Tem um filme chamado Patriota, do Mel Gibson, que tem uma cena que mostra isso aí. O Mel Gibson ele foi um americano, um colono americano que luta na Guerra dos 7 Anos ao lado da Inglaterra, e depois, em pleno processo, ou seja, um pouquinho antes de estourar a Guerra de Independência, ele precisa dar abrigo em sua casa a oficiais da Inglaterra, sendo que o filho dele, na época, era procurado por pertencer a um grupo que atacava os soldados ingleses, né, as emboscadas. Vale a pena ver esse filme, O Patriota, com Mel Gibson, ainda bem novinho. Uma outra lei foi a lei da moeda. Então, aquela negligência salutar era tão gigante que os Estados Unidos ele imprimia a própria moeda, né? Havia uma casa da moeda americana, independente da libra inglesa. Isso vai ser proibido. Então, a partir desse momento, somente a libra inglesa vai circular dentro dos Estados Unidos, o que vai quebrar a perna do comércio americano. As leis intoleráveis são importantíssimas para o Enem. Tudo bem? Essas leis intoleráveis, então, vão gerar o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em 1774. Ainda em 1774, não havia uma unanimidade quanto à possibilidade de um processo de ruptura total. Então, a ideia central do Congresso era levar ao rei George III, que era o rei inglês, uma espécie de documento onde demonstravam insatisfação com relação às leis intoleráveis, ou seja, pedindo o cessamento dessa cobrança tributária, a abertura do porto de Boston e tudo mais. Então, foi uma tentativa de diálogo. Há alguns livros de história que dizem que, na verdade, essa carta emitida pelo primeiro Congresso Continental foi apenas uma forma de se ganhar tempo. O fato é que, oficialmente, o documento, por eles enviados, não demonstravam, pelo menos numa primeira análise, a ideia de ruptura, e sim uma espécie de reivindicação para que as tributações cessassem. O rei George, naturalmente, não atendeu e respondeu com maior repressão possível. A gente tem uma guinada completa, a gente tem de uma negligência no pacto colonial total, que vai durar até 1750, 1760, e isso vai girar por um escrudecimento assim, absurdo. Então, a colônia vai sentir muito e as reações começam a ser cada vez maiores, até que vai surgir o segundo Congresso Continental da Filadélfia, em 1775, e ele é discutido até 1781, onde nesse congresso, ou nessas sessões de congresso, de fato irão ser discutidas as maneiras, os espectros, né, as possibilidades de se romper definitivamente com a Inglaterra. Esse congresso ele vai ser conduzido, ou pelo menos decidido, por uma elite colonial, capaz de dialogar, capaz de sobretudo, de reunir posses para a compra de armas. Então, ele vai concluir que não será mais possível o diálogo com a Inglaterra e a guerra começa. Essa guerra vai começar, né, no dia 4 de julho será assinada a Declaração de Independência, mas aí só haverá o reconhecimento por parte da Inglaterra no Tratado de Paris, né, no segundo Tratado de Paris, de 1784. Na verdade, se não me equivoco, existiam 7 tratados chamados Tratados de Paris. O primeiro é aquele que vai dar fim à Guerra dos 7 Anos, que eu falei lá no início do vídeo, né, que será um tratado assinado em Paris para dizer quais são as consequências da guerra. E o segundo será esse,
de reconhecimento à independência do processo dos Estados Unidos. Pessoal, rapidinho, tranquilo, a Revolução Inglesa é importantíssimo para que a gente entenda o processo de independência dos Estados Unidos, os fatores ocorridos na Inglaterra, como a questão da movimentação dos puritanos e a própria necessidade da Revolução Industrial em obter matéria-prima e recursos financeiros para dar seguimento ao processo industrial inglês. Outra coisa que nós não podemos perder de vista é a questão da Guerra dos 7 Anos. Por quê? Porque a Guerra dos 7 Anos ela vai causar igualmente problemas na França e na Inglaterra. Na Inglaterra, a cobrança de tributos será lançada sobre a colônia, né? No caso, as 13 colônias. Mas na França, não. Na França, isso vai ser o responsável pelo início do que nós vamos conhecer como Revolução Francesa, porque lá a cobrança será sobre o terceiro Estado francês. E por falar na França, lembra que ela foi a derrotada na Guerra dos 7 Anos? Pois bem, ela será, juntamente com a Espanha, outra inimiga da Inglaterra, uma das aliadas dos Estados Unidos na luta contra a Inglaterra nesse processo de independência. Qual é a principal consequência da participação francesa no conflito? Ela vai levar para a França, o exército francês, ou parte dele, vai levar os ideais iluministas, liberdade, fraternidade e por aí vai. Então, se liga. Pessoal, algumas questões tranquilas para a gente desenvolver. Então vamos lá. O puritanismo, FUVEST São Paulo. O puritanismo era uma teoria quase tanto quanto uma doutrina religiosa. Por isso, mal tinha desembarcado naquela costa inóspita. Estamos falando de que costa? Da costa das 13 colônias. O primeiro cuidado dos imigrantes puritanos foi o de se organizar em sociedade. Embaixo ele diz, essa passagem de A Democracia na América, de Tocqueville, diz respeito à tentativa de, tranquilo, né, gente? A bem-sucedida dos puritanos ingleses, que vão fundar na cidade, nas 13 colônias, o que eles vão chamar de Nova Inglaterra. Essa questão, FUVEST São Paulo, 2011. Se liga, pessoal, o UERJ Específica 2007. Descreva a postura da Inglaterra em relação às colônias situadas na América do Norte, dando especial destaque à prática da negligência salutar. O que é negligência salutar? A relação normal de uma metrópole para uma colônia é o pacto colonial, onde a colônia ela não age sem a aquiescência da metrópole. No caso, a negligência salutar é como se a colônia tivesse uma autonomia em relação à metrópole, ou a metrópole não se intrometesse na administração da colônia. Então, a gente pode escrever de algumas formas. Eu coloquei assim a resposta. Por conta do tempo tomado em conflitos internos e contra outras nações europeias, o governo britânico não empreendeu uma política colonial em que as atividades dos colonos fossem severamente fiscalizadas. Sob tal aspecto, a postura britânica ficou conhecida como negligência salutar, ao abrir oportunidade para que os colonos norte-americanos desenvolvessem formas de organização políticas, econômicas, próprias, autônomas. Fechou? Outra, também o UERJ, 1997. Explica a situação que vai impelir a Inglaterra a extinguir as antigas liberdades que marcam sua relação junto às 13 colônias. Se era antes uma negligência salutar, por que esse pacto é escrudecido? Então, obrigatoriamente, essa resposta passa pela Guerra dos 7 Anos e pela necessidade de recompor os cofres públicos ingleses. Colocamos assim, nunca coloque data na resposta. O professor de história ele lembra, mas você corre o risco de errar feio, né, e de repente perder parte da questão. Então, poderíamos dizer que a Inglaterra se envolve na chamada Guerra dos 7 Anos, nesse conflito travado contra franceses, lembrando que não é só entre ingleses e franceses, na verdade a Inglaterra liderava um bloco e a França outro bloco. O governo inglês acaba derrotando seus inimigos à custa de uma enorme dívida, de tal modo buscando reparar sua delicada situação financeira,
o governo da Inglaterra vai decidir o quê? Empreender cobrança de novos impostos nas 13 colônias. Então, obrigatoriamente passa pela Guerra dos Sete Anos e pela recomposição dos cofres públicos ingleses. Outra, perceba essa questão que é uma pegadinha, tá? Essa questão aqui é uma questão de acesso ao concurso conhecido como QCO, né? Quadro Complementar de Oficiais, ou se chama SFSEX, Escola de Formação Complementar do Exército. E diz assim, qual o significado histórico da chamada Boston Tea Party, da festa do chá de Boston? Na verdade, não pergunta o que foi, e a maior parte das pessoas que erram essa questão acabam respondendo o que foi, quando na verdade a pergunta é qual o significado histórico, ou seja, dentro do processo da Revolução Americana, o que significou o processo, o que significou a chamada Festa do Chá de Boston. Então, a Festa do Chá de Boston é uma das primeiras situações de conflito em que ingleses vão mostrar a sua insatisfação mediante as novas políticas fiscais da coroa britânica. Então, é a primeira reação física dos colonos americanos contra as ações de tributação da Inglaterra. E, em contrapartida, a Inglaterra reage severamente através das leis intoleráveis. Então, a significação histórica é que o conflito deixa de ser teórico e passa a ser físico, uma reação que vai sofrer uma outra ação da Inglaterra. Portanto, por que então os franceses apoiarão as 13 colônias na Guerra de Independência? E com isso influenciou no desenrolar da Revolução Francesa. Então essa resposta vai passar pela inimizade desde a Guerra dos 100 Anos, na Idade Média, entre França e Inglaterra, até a Guerra dos Sete Anos, onde a França vai sofrer uma derrota para a Inglaterra. Então, como a Inglaterra estava perdendo uma colônia, a França parte em auxílio aos Estados Unidos. E a outra questão é porque a França levará o discurso iluminista, as teorias iluministas para a França, né? Então, a influência das ideias iluministas que rondavam os ideais revolucionários americanos serão transportadas para a França, de igual modo para o Brasil, ok? Então, eu desenvolvi aqui, a França resolveu apoiar as 13 colônias como uma forma de retaliação à derrota sofrida para os ingleses na Guerra dos Sete Anos. A participação francesa na Guerra de Independência dos Estados Unidos acabou influenciando os franceses através das ideias de igualdade e autonomia que inspiraram os colonos norte-americanos contra a Inglaterra. De modo semelhante, esse mesmo discurso foi retomado quando a população francesa questionou a autoridade monárquica em seu país. Ok? Dá para desenvolver de forma mais simplificada. Preste atenção. Gente, Mackenzie, São Paulo. Leis britânicas acirraram as divergências entre colonos americanos e a coroa inglesa, provocando a luta pela independência. Dentre os objetivos dessa lei, destacam-se. Pessoal, tranquilo. Qual o objetivo das leis britânicas? Aumentar a receita real, impedir o contrabando, que era aquele triângulo, aquele comércio triangular que os Estados Unidos acabavam fazendo, virando uma espécie de concorrente da Inglaterra, e recuperar a Companhia das Índias Orientais. Tudo bem? Guerra dos Sete Anos, travada entre Grã-Bretanha e França, pela posse de territórios na América do Norte e em outros lugares também, tá? Foi um evento histórico importante para a independência das 13 colônias, em 1776, o que resultou na formação dos Estados Unidos da América. As alternativas abaixo apresentam consequências da guerra para a população das 13 colônias e para a sua independência. Qual delas está incorreta? Eu gosto desse tipo de questão, não para cobrar uma avaliação, mas é porque ela permite ao professor desenvolver as respostas certas. Então, a vitória da França fez com que os franceses se aliassem aos americanos contra as tropas inglesas. É óbvio que a França não foi a vitoriosa, tá? Mas tanto a B como a C como a D são informações valiosas. Participação dos colonos americanos na guerra ao lado dos ingleses deu a eles acesso a armas e munições, verdade? Os custos da guerra levaram a coroa inglesa a aumentar a cobrança de taxas
sobre as 13 colônias, também correto. Afastou a pressão que a França exercia sobre as 13 colônias, já que com a derrota francesa, os ingleses anexaram o Canadá. Ok. Pessoal, espero que tenham gostado. Tá? Revolução Americana ou independência dos Estados Unidos é bem tranquilo. Agora é preciso fazer os exercícios. Abraço, fique em casa.